Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para juntos termos o nosso culto, sendo transmitido online, uma live, sendo transmitido online para os nossos irmãos do Brasil e também aqueles que estão fora do Brasil, nos assistem, nos acompanham. Que o Senhor nessa noite possa abençoar o seu coração com uma palavra para a sua vida e creia, tenha a fé, tenha a confiança de que o Senhor é aquele que ouve nossas orações e Ele está com a sua mão estendida para tocar na sua vida. Nós vamos cantar dois cânticos, um deles fala a respeito do Deus que adoramos, o Deus que é o Criador, o Deus que fez todas as coisas. E a Ele adoramos. A Ele damos toda a honra, toda a glória. O motivo de nos reunirmos é dar honra, glória ao Senhor nosso Deus.
breve voltará. Olhando para este mundo, a situação em que temos vivido e tantas coisas que acontecem no contexto desse mundo, né? Sem dúvida nenhuma, o Senhor está às portas. Ele breve voltará.
Olá, amigos. Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus. Que precioso poder louvar, exaltar, glorificar a Deus com nossos louvores. E como acabamos de cantar, confessando que Ele voltará. Hoje eu queria falar para vocês sobre essa palavra na qual o Senhor diz em formas reiteradas nos evangelhos que Ele voltaria. Portanto, a palavra do Senhor nos fala em Lucas, capítulo 17, do verso 20 ao verso 37. Nós estaremos hoje meditando sobre esses versículos que nos fala da volta do Senhor Jesus. Certamente nós vivemos os últimos tempos da vinda do Senhor Jesus. Nas Sagradas Escrituras nos falam que o Senhor Jesus, Ele voltaria 3 vezes. Importante saber de 3 acontecimentos que falam da vinda do Senhor Jesus. A primeira, 2000 anos e moedinhas, Ele veio a este mundo, nasceu de uma virgem, nasceu em Belém, em um presépio, de uma maneira humilde, de uma maneira circunstancial, porque naquele momento não havia lugar para o parto de Maria, e foi dado um corral, porque ele estava ali, José fazendo um censo, viajou de um lugar a outro, até chegar da Galileia até Belém, e justo ali nascerá o Senhor Jesus. Portanto, se vamos ao pé da letra, depois de Cristo, nós vivemos 2020 anos que Ele nasceu. Claro que essa data varia um pouco mais, a menos, mas digamos que faz 2000 anos e 20 que nasceu o Senhor Jesus. E nesses 33 anos e meio, quando Ele estava na Palestina, em Israel, Ele fala a seus discípulos que Ele voltaria. E mais tarde também fala de um terceiro retorno, na qual Ele voltaria. Portanto, Ele tem uma passagem em 3 etapas. Primeiro, no seu nascimento, e depois, quando Ele vem para arrebatar e levar a igreja ao encontro nos ares. O Senhor Jesus muito falava de sua vinda gloriosa, a buscar sua amada igreja, a buscar sua esposa, num aspecto simbólico, a igreja a uma união com o Cordeiro de Deus, onde todas as gerações que o invocaram, o confessaram e creram, ressuscitarão ao encontro do amado, do noivo, o Senhor Jesus. Essa é a segunda vinda, porque essa segunda vinda nós nos encontraremos no ar, por isso se fala de arrebatamento, en el aire, nós seremos levados, ele virá como um relâmpago que sai do oriente, do ocidente, e como um imã, ele aparecerá nas nuvens, e todos nós seremos subitamente, rapidamente raptados, elevados às alturas, ao encontro com o amado. Uma vez que a igreja é tomada, elevada, ainda a terra passará a viver 7 anos. Nesses 7 anos, na qual já a igreja tem seu rapto, surge o anticristo, surge um governo mundial. Já dito isso 2000 anos atrás, de um governo mundial. Hoje está na boca dos governantes e ainda confessando
debido ao caos que o mundo vive, a necessidade de existir um governo mundial. Isso já foi dito na palavra, e existirá um governo mundial que durará 7 anos. A Bíblia fala dele como anticristo, porque esse homem será inimigo de todo que se refere a Cristo, e ele é anticristo porque ele surgirá ao mundo tendo um governo mundial antes de Cristo. Um dia virá o Senhor Jesus e só existirá um governo, o governo do Senhor Jesus. Ele é anticristo porque ele governa o mundo antes que Cristo. E esse governo dele durará 7 anos, na qual a Bíblia fala de uma semana, que equivale cada dia a um ano. 7 dias, 7 anos. Ele governará. Ele terá a felicidade de aparecer e surgir num governo na coalição de 10 reinos. Talvez hoje se fale de mercados. E ele estará entre os 10. Na metade da semana, ele dará um golpe, eliminará 3, e ele ficará absoluto sobre 7 confederações de governo, e aí ele mostrará sua cara. Eu não estou a fim de... não tenho essa febre de querer saber de onde vai sair, quem será o anticristo. Eu quero ter a certeza que quando ele vier, eu esteja no rapto, eu possa me encontrar sendo arrebatado e não ficar para conhecê-lo. Isso será para aqueles que ficar, conhecerão o anticristo. Na metade da semana ele dará um golpe e será o único governante sobre o mundo. Mas só que esses 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande angústia, conflito, de peste, onde a ira de Deus se desatará em juízo sobre este mundo. Por isso que diz, quando digam paz, de repente virá destruição. Em meio de uma suposta paz, em meio de uma mentirosa paz, vai explodir um conflito mundial, onde ali também se fala das coisas que acontecerão no Armagedon, onde haverá as nações se juntarão a pleitear e a invadir a nação santa do Senhor ao povo de Israel. O que nesses momentos queremos enfatizar é a segunda vinda, porque na terceira, depois de 7 anos, ele volta para reinar aqui, para aplastar todas as nações, para afastar o pecado, a injustiça, para quebrar o governo, o monopólio das nações. E por 1000 anos haverá um reino de paz aqui, e na qual Israel terá preeminência de governo, onde todas as promessas e as palavras dadas a Israel se cumprirão durante esses 1000 anos. Por isso, quando nós vamos a ler hoje esses versículos, e talvez um capítulo mais apropriado seria Mateus capítulo 24, onde também os evangelhos falam esta mesma história aqui em Lucas. Em Mateus 24 é mais ampla. Eu quero sintetizar para ganhar tempo. E aqui em Lucas 17, nos fala da vinda do Senhor Jesus. E nos fala também de um clima que haverá quando ele voltar. Nós cremos que certamente estamos às portas, nós vivemos os últimos tempos, nós vivemos princípio de dores. Portanto, pedirei que, por favor, a irmã Vanessa nos doe lendo esses versículos. E sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com advertência, nem eles dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E ele disse aos discípulos: dias virão em que desejareis vir um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E eles vos dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais.
Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Semelhante também como aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus bens em casa, não desça para tirá-los. E o que estiver no campo, semelhantemente, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, preservá-la-á. Eu vos digo que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e outra será deixada. Dois homens estarão no campo. Um será tomado e outro será deixado. E eles, respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Obrigado. Amados, o intuito, a intenção dessas lives é poder estar evangelizando, anunciando a salvação que temos em Cristo Jesus, proclamar os caminhos de Deus, trazer à luz o Evangelho do Senhor Jesus. Esse é um tema que não vou entrar na profundidade, no sentido de tratar um tema escatológico. Isso, se você frequentar as igrejas, ali os pastores poderão com mais detalhe dar um estudo de escatologia, dos acontecimentos, do final dos tempos. Aqui nesses versículos, o Senhor está falando de mais de 2000 anos de história. Nós lemos em um minuto e meio os versículos, mas que está narrando acontecimentos que irão acontecer durante 2000 anos e alguns anos a mais. Já estamos em 2020. Não é assim? Ele diz ali que, porque na pergunta dos israelitas, a pergunta dos discípulos, a pergunta dos fariseus, eles como judeus, como israelitas, como nacionalistas, eles estavam sempre propensos, pensando naquele dia, o ano do milênio, né? Assim como um tempo atrás, na Segunda Guerra Mundial, os alemães falavam do terceiro reich, que duraria 1000 anos, não? E assim, outras gerações, outros governos confessavam sempre como uma maneira de ser um reino, um exército, um governo, uma dinastia que venha a durar 1000 anos. Mas aqui o Senhor fala de um milênio, fala que um dia, ainda temos um dia a se cumprir dessa semana, que é o sábado. Simbolicamente, 7 dias, neste caso, cada dia é 1000 anos. 7 dias, 7000 anos. Se nós temos de Adão até o Senhor Jesus 4000 anos, e do Senhor Jesus até aqui 2000, são 6000. Nós estamos no 6º dia, e falta o 7º dia, que é descanso, que é o milênio. Em Isaías e outros profetas falaram de uma época de ouro, onde Israel seria a cabeça de nações. De uma época de ouro de justiça, de paz, onde não haverá vergonha, mas haverá dupla honra.
Portanto, naquele momento, como nunca, o judeu, judeu assim em português, o judio em espanhol, o judeu ele estava oprimido pelo Império Romano, pagando impostos a Roma, empobrecidos, humilhados. Claro que estava como um suspirar dentro do israelita. Quando virá o Messias? Esse Messias ele vai vir, vai governar sobre nós, e esse Messias nos vai introduzir a essa época de ouro. Ele nos levará ao milênio, ao cumprimento da palavra do Senhor, de dias gloriosos. Eu poderia falar e falar sobre o que envolvia o milênio, mas nos levaria muito tempo. E muito mais naqueles momentos oprimidos, sonhavam com aquele dia. Sonhavam que o Messias viria e aplastaria Roma, subjugaria Roma, e Israel se levantaria como uma nação poderosa. Essa era a ideia que tinham do Messias. Essa era a ideia que tinham do Cristo, do Filho de Deus. E aí aparece um Messias nascendo num corral, vindo de uma família pobre, que em vez de dizer, vamos a pegar os romanos e vamos dar uma surra neles, vamos quebrar esse império, o Senhor Jesus, como algo que vai contra a qualquer ideia que eles tinham, disse, se alguém te bater num lado, você oferece o outro lado. Onde ele ensina a amar o inimigo, onde ele disse que deve se pagar imposto a Roma, onde quando ele foi abordado e perguntado, ele disse, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Este ensinamento do Senhor Jesus, esta teologia que nos traz o Senhor Jesus, estava tão longe, é uma afronta aos ideais do judeu. Jamais o judeu iria querer aceitar isso. Não, eu não quero, esse não é o Messias, esse não é o Cristo, ele vai vir. Quando ele venha, nós vamos levantar-nos em poder, e ele nos guiará, e com poder someteremos as nações, e seremos um país rico, não mais subjugado, humilhado, e haverá paz, e haverá justiça. Portanto, os discípulos almejavam a volta do reino. Os fariseus esperavam esse dia, os judeus esperavam esse dia, e sempre estavam perguntando-lhe ao Senhor Jesus. Em Mateus 24, que fala com mais amplitude da mesma história, eles tinham passado pelo templo. O templo foi 20 anos antes que nascesse o Senhor Jesus, pelo Herodes o Grande, começou a construção. Já tinha passado 20 anos e ainda estava sendo construído o templo. É um templo majestuoso. Sem lugar a dúvida, aquele templo estaria nas maravilhas, nas 7 maravilhas daquela época. Se diz que as pedras eram de 12 metros, 3 por 3. Os mármores eram blancos, reluzentes. As paredes eram enfeitadas em ouro, que brilhavam. Aquilo era uma obra-prima, o templo. Claro que era uma admiração, era um ponto turístico para o judeu ou para qualquer peregrino. E o Senhor Jesus tinha passado pelo templo com seus discípulos. E os discípulos, empolgados, animados, buscando mostrar a maravilha daquele templo. E aí 2 coisas aconteceram. Ele sai do templo, Deus sai daquele lugar. O templo é um símbolo, certo? Onde Deus está. O templo é o lugar onde Deus está. Ali, aquilo é o templo. O templo de Deus é o universo. A vezes perguntamos, o que é céu? Falamos tanto que um dia iremos para o céu,
Mas o céu é um lugar onde Deus está. E falamos do inferno, e ninguém quer ir para o inferno. Mas o que é o inferno? O inferno é a ausência de Deus. Muitos de nós vivemos aqui um inferno, porque é uma total ausência de Deus. E muitos de nós já vivemos o céu. Por quê? Porque Deus está no nosso meio. Onde Deus está, ali está os céus. E os judeus e os fariseus aqui, jamais aceitando, entendendo, esse homem chamado Jesus não tem nenhum perfil de ser o Messias. É alguém que se surge nesta época, que se levanta, como tantos profetas se levantaram. Mas, de alguma maneira, já seja para cutucá-lo, provocá-lo, humilhá-lo, ou para questionar, os fariseus lhe fazem uma pergunta ao Senhor Jesus. E essa pergunta que, lê o versículo 17, rapidamente, no verso 20, ele diz assim, quando virá o reino? Quando? Sim. E sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com advertência, nem eles dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Amém. E quando ele sai do templo, ele disse aos discípulos, olha essa coisa majestuosa, olha esta maravilha, olha esta riqueza, esta formosura. Dias virão que não ficará pedra sobre pedra. Em vez deles presumirem o início de um reino de glória e poder, ainda o Senhor prediz desgraça e humilhação. Ele sai do templo e nunca mais viverão, disse, no final dos dias da sua crucificação. Ele abandona o templo. Que é triste quando Deus abandona uma igreja onde se congrega as ovelhas. Que triste quando Deus se vai de meu lar, de minha casa. Quando há uma ausência de Deus. Porque Deus não pode estar onde há soberbia, pecado, indiferença, religiosidade e falsa aparência. Ele sai do templo, um símbolo da presença de Deus no meio de Israel. Ele sai para nunca mais voltar e ao mesmo tempo diz, vês isto? Chegarão dias que não ficarão pedra sobre pedra. E isso aconteceu 37 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, porque o Senhor Jesus tinha 33 anos, mas 37 são 70. No ano 70 depois de Cristo, veio o general Tito e sitiou Jerusalém. Os romanos sitiaram, se cansaram do comportamento de Israel, la sitiaram. Diz a história que o general Tito construiu andaimes nos muros, colocou madeira, colocou fogo, incendiou, e com o calor quebrou aquelas pedras que que estalharam, explodiram pelo calor. Todo foi destruído. E procuraram, através de um processo também do calor, resgatar o ouro que havia nas paredes e as lâminas de ouro. Jerusalém foi totalmente devastada, destruída, porque não estava mais Deus no meio deles. Quando há uma ausência de Deus numa nação, numa família, numa vida, haverá devastação, haverá fracasso, haverá morte, haverá tristeza, desolação. E isso passou 37 anos depois, quando o general Tito tomou Jerusalém. Portanto, ele está contando 2000 anos de história. Isso acontecerá, diz, primeiramente, diz, eu terei que ser morto. Daqui a 2, 3 dias, primeiramente eu serei rejeitado, eu serei crucificado.
E depois Jerusalém será pisoteada pelos romanos. E sigue a história. E aí ele fala da segunda vinda dele. E respondendo ao que ele diz aos fariseus, que estavam dizendo, você não é o Messias. Por isso que te perguntamos, quando será que vai vir o Messias? O Filho de Deus. Na vinda do Filho de Deus, na vinda do Messias, é a vinda do reino. Porque Ele é o Rei. Ele é o Rei da glória. Ele é Jesus Cristo, o Senhor. Jesus Cristo, o Rei da glória. Ele veio para reinar sobre que os judeus não entendiam. Que ele não veio para ter um governo externo que se possa visualizar um palácio, milhares de soldados, armas, a pompa de uma realeza, um governo visível. Diz, o reino já veio. Ele está dizendo, eu sou esse rei que você não consegue ver. Eu sou esse rei que você não consegue acreditar. Eu sou um rei que eu vim com uma performance. Eu vim com um propósito. Não com um governo externo. Eu vim para governar, primeiramente, os corações. Eu vim para fazer parte da vida interior de cada um. Eu vim para mudar os corações. Eu vim para sentar-me no trono do coração do homem. Eu vim para ter um lugar na vida do homem. Eu vim, primeiramente, para restaurar o caráter, a vida de um homem. O reino ha chegado. Eu sou esse rei. Ao mesmo tempo, a palavra do Senhor diz, o reino do céu é chegado. O reino do céu está chegando. E o reino do céu chegará um dia com toda a sua plenitude. Graças a Deus que faz 57 anos atrás, ali em Buenos Aires, morando na Avenida Independência, a 1300, o reino de Deus chegou a mim. E Ele passou a governar a minha vida. E minha vida passou a ser um pedacinho do céu. E assim aqueles que estão aqui nesta sala, algum ano atrás, alguns meses de algum ano, em algum lugar, Jesus foi anunciado. E eles aceitaram esse Rei de glória. Se entregaram a Ele. E Ele veio a governar e ser Rei, Senhor e absoluto da vida deles. Jesus, Ele veio e hoje Ele está chegando nesses lares. Hoje Ele está chegando na sua casa. Hoje o reino de Deus quer chegar à sua família. E o reino de Deus chegará um dia em sua plenitude. E ali se instalará um milênio, um reino por 1000 anos, sem pecado, sem morte, sem guerra, sem doença, sem tentação, sem maldade, sem corrupção, onde Ele reinará através de Israel a todas as nações. Essa é uma época de ouro. Depois de 1000 anos, Ele volta para trazer juízo e vivemos eternamente com Ele. Portanto, hoje nós estamos mais interessados na vinda dEle. E quando Ele volte a terceira vez, Ele voltará por causa de seu povo. Esse povo dEle é Israel. Que há promessas, por quanto é seu povo, Ele ha prometido restaurá-los. E um dia virá libertá-los de uma grande aflição. E los consolará. Até a vinda do Senhor Jesus, seu povo era Israel. E quando Ele veio, o rejeitaram. Aí nós passamos a ser seu povo. E quando a igreja for arrebatada, Israel voltará a ser seu povo. Portanto, o Senhor Jesus lhes diz, o reino do céu está entre vós. Diríamos em outras palavras, você não vê? Eu sou o Rei da glória. Eu sou o representante desse reino eterno. O reino é chegado. Está aqui, está ali.
ela entrou em corações. Há discípulos que lo abraçaram e lo confessaram como seu Senhor. Há vidas que a partir de hoje são regidas pela palavra, por um novo governo, por novos princípios, por novos valores. Ele veio a este mundo a trazer seu reino, para que nós lo tenhamos, lo aceptemos como nosso Senhor e nosso Salvador. O tempo se me vai rápido. Diria, se fosse dar um título a esta palavra que hoje eu vos compartilho, diríamos, vamos falar da transitoriedade dos homens. Vamos falar como o homem vive uma vida temporal. Como o homem vive em um mundo tão pobre, é refém das suas necessidades temporais. Ele não consegue ver algo além de suas próprias necessidades temporais. Ele não consegue ir além disso. E quero falar sobre isto hoje. Eu quero vos exortar sobre este assunto. E os discípulos, eles perguntam ao Senhor Jesus, dizendo-lhe: Senhor Jesus, quando tu venhas, como será o mundo daquele entonces? Como diria a doutora Naira, o raio-x, quando passa um exame? Radiografia, tomografia. Uma tomografia. Ressonância. Uma ressonância. Como será o dia a dia? Não está perguntando se haverá pratos voadores, se haverá celular, internet. Mas ele pergunta qual será o afã e a ansiedade dos homens? Como será o mundo? Se nós cremos em reencarnação, então diríamos, daqui a 2000 anos o mundo estaria só, serão todos anjos. Será um mundo maravilhoso, de paz, de pureza, de bondade, não haverá maldade, porque de tantas reencarnações já seremos pessoas perfeitas. Claro que não existe reencarnação. Como será o mundo? A ciência nos melhorará? A ciência não nos melhora. O conhecimento, o intelecto, a sabedoria deste mundo só traz soberba nos homens, mas não traz justiça, não traz um governo honesto. Siga havendo desigualdade social, siga havendo homens batendo em suas esposas, lares destruídos. O homem sigue sendo refém de si mesmo, de vícios, de um vazio. Então o Senhor Jesus lhes diz como será o mundo daquele então, quando Ele venha. Nós diríamos assim, trocando miúdos, sendo mais prático, como será daqui a 2000 anos, e 50, e 30, e 40? Nós cremos que o Senhor Jesus virá em breve. Jamais direi o ano, a hora nem o dia, mas sei que Ele virá em breve. E nós temos que estar preparados, igreja, que o Senhor está voltando. Como será daqui a 2000 anos? O que o homem estará fazendo? Ele dá um exemplo de Sodoma e Gomorra. Ele dá um exemplo no tempo do dilúvio, no tempo de Noé. Ele diz, será como os tempos de Noé. Como? Deus trouxe aquele dilúvio por causa do pecado, por causa da maldade que havia, por causa da perversidade, que ninguém olhava para Deus. Deus não existia na moral deles. Tanto que só uma família de 8 se salvam. Noé, a esposa, seus 3 filhos,
e a 3 noras. Noé conseguiu governar sua casa, ensinar o caminho correto. As esposas se uniram a essa fé e só 8 se salvaram na arca de Noé. Mas aqui o Senhor Jesus, Ele não enfatiza a maldade daquele tempo. Ele não enfatiza a imoralidade daquele tempo. Ele enfatiza essa vida temporal, essa vida de necessidades passageiras, essa vida cotidiana, coisas que são lícitas, mas que o pecado não está em você casar-se. E se dava em casamento, disse, se comprometiam em um noivado, dizendo, tal data nos casaremos. E outros se davam em casamento. Diz, compravam e vendiam. Trabalhavam, semeavam, colhiam. Assim será a vinda do Filho do Homem. Será como os tempos de Sodoma e Gomorra. Sabemos da promiscuidade pela qual Deus trouxe juízo à cidade de Sodoma e de Gomorra. Veio fogo e enxofre, e só a família de Lot se salvou. Tanto o dilúvio de Noé como a destruição de Sodoma e o juízo de Deus são símbolos do juízo final. São símbolos que antes de Deus desatar um juízo, tira para fora a igreja. Diz, Noé saiu, entrou na arca. Lot saiu de Sodoma. E veio o dilúvio, e veio sobre Sodoma fogo e enxofre, e consumiu a todos os moradores, e só a família de Lot foi salva, embora a esposa ficou uma estátua de sal, simbolizando que antes que venha um juízo final, a igreja será arrebatada e virão 7 anos de juízo, de aflição nunca antes existido sobre a face da terra. Naquele momento o Senhor Jesus está dizendo, eles estarão tão absorvidos no seu dia a dia, eles estarão tão absorvidos na vida corriqueira, que Deus não faz parte da vida deles, que se esqueceram de Deus. Ele não está falando da promiscuidade, do pecado, da imundícia, da perversidade, mas está falando da indiferença que a humanidade hoje tem para com Deus. Aqui em 2 Coríntios 4:4, alguém vai ler, por favor? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A palavra do Senhor nos fala que o príncipe deste século, o Deus deste século, Deus com minúscula, não com maiúscula, porque só existe um Deus. Mas o Deus que é Satanás, que é o príncipe deste mundo. A palavra claramente diz, no mundo jaz o maligno. A palavra claramente diz que ele é o príncipe deste mundo. Quando falamos de mundo, falamos de um sistema. Nós não falamos do planeta Terra. Mundo é o sistema econômico, a moda, a música, a ciência, a sabedoria, o conhecimento, o intelecto, comércio, governos, política. Isso é um sistema, isso é mundo. E isso é programado por uma mente diabólica. Oramos pelo Brasil, que Deus inspire ao atual presidente a um governo feliz. E que não caiga Brasil em mãos de governantes perversos,
alimentados pelo próprio inferno, com filosofias e seguimentos de imoralidade. Oramos para que a lâmpada não se apague no Brasil e que de norte a sul, de este a oeste, se invoque o nome do Senhor Jesus neste Brasil. E o Brasil seja abençoado pelo Senhor. E que a presença de Deus nunca se vá do Brasil. A indiferença, o inimigo tem trabalhado nas mentes, tem embotado as mentes, tem cegado as mentes, absorvendo-las na vida material, na ansiedade, na aflição, no desespero, que comerei, que beberei, que vestirei, cada dia buscando, galgando um curso novo na faculdade, doutorados e doutorados, estudando e estudando, absorvidos pelo estudo, porque o sistema cada dia é cruel e perverso, nos cobra, nos absorve. Ele coloca encargos sobre nós, que nos obriga a ser refém de uma ansiedade, de um desespero, de um melhor preparo. E tudo isso parece que justifica o homem. Busca justificá-lo para dizer: Deus, não tem tempo para ti. Não vê que tenho que cuidar de minha vida? Não vê que tenho que trabalhar, que tenho que me aprimorar? Não vê que tenho que estudar? Não vê que tenho que ter uma casa, que tenho que pagar aluguel? Não vê que tenho que constituir família? Não vê que estamos cheios de razões, de justificativas, lotados. E assim foi no tempo de Noé, anunciando o dilúvio. Eles não tinham tempo para ouvi-lo. Estavam absorvidos nessas necessidades passageiras, temporais. Até que veio o dilúvio. Começou a chover. A água começou a subir. E eles descobriram que aquilo era certo, que era um tempo de juízo, e que Deus queria salvá-los, que mudassem de vida, resgatá-los, trazê-los para dentro da arca. Essa arca representa Cristo. Trazê-los para dentro de Cristo, trazê-los na salvação de seu Filho. Eles se zombaram de Noé, ignoraram a mensagem e ninguém aceitou o convite. Mas quando Deus disse que fechou as portas, não foi Noé que fechou as portas da arca, nem as janelas da arca, foi Deus que fechou. Por isso que dizem os cristãos: a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Eles podiam clamar a Noé pela amistade, porque eram vizinhos, porque eram parentes: abre, abre-nos. Noé não tinha o poder de abrir, porque Deus nos tinha fechado. E assim foi no tempo de Sodoma e Gomorra. Os anjos entraram na cidade, se zombaram dos anjos e de Ló. Ló jejuava, afligia a sua alma. Era uma luz, era um governante em Sodoma e Gomorra. Se zombaram de sua liderança, até que veio o dilúvio. Então o Senhor Jesus diz: assim serão os tempos em que venha o Filho do Homem. Hoje o mundo vive numa indiferença. Hoje vivemos absorvidos pelas coisas passageiras, pelas necessidades corriqueiras. Hoje nos justificamos, porque a vida é muito mais que isso, amado. Isto passa. Compre o ticket, compre a passagem da eternidade. Arrependa-se, volte-se a Deus. Porque Deus não nos fez para morrer. Ontem, falava num velório, tinha falecido um ser querido de uma ovelha nossa. E dizia no velório: morreram milhões e milhões. Morrem milhares e milhares por dia. Morreram meus pais. Morreram meus avós. E ainda para nós a morte é estranha, porque nós não fomos criados para morrer. Não aceitamos a morte. Nosso chip não foi feito para morrer. Deus nos fez para ter vida, vida eterna e vida abundante.
O pecado entrou e entrou a morte. Por isso que nós lutamos, fugimos, nos assustamos a enfrentá-la. Mas o Senhor Jesus tratou a morte na cruz, lo venceu, para que nós não morramos, mas tenhamos vida eterna. Nós anunciamos a vida eterna que há em Cristo Jesus. Anunciamos os caminhos de Deus e os propósitos de Deus para a sua vida. É muito mais daquilo que hoje te absorve. Pare, medite, volte-se a Deus. Deixe Deus preencher esse interior. Deixe entender que a vida é muito mais que as necessidades do dia a dia. Que essas necessidades, todos os dias levantamos e dormimos, afatigados, frustrados, a vezes alegres, ansiosos, preocupados. Esse não é o plano de Deus para nós. Deus preparou um milênio, Deus preparou um reino eterno, e Ele um dia virá e buscará a sua igreja gloriosa. Ele arrebatará como um relâmpago que aparece e desaparece. Assim a igreja subitamente será tomada, para que logo Deus desate sua ira sobre homens perversos, sobre nações perversas, e haverá angústia como nunca houve, pestes, terremotos, fome, pestilência, juízo de Deus. Deus castigará esse mundo e o julgará durante um milênio. Nesses 7 anos, haverá 3 anos e meio de mentira, de suposta paz, porque não existe paz do homem pelo homem. A paz só traz Jesus. Ele é a paz. Aquela paz perfeita que só Ele pode dar, e ninguém pode imitar essa paz. Os governantes se degladiam, vendendo-nos falsas esperanças. E o último governante, com a última carta da manga, será o anticristo, trazendo uma suposta solução ao mundo. Mas será todo um engano, será motivo de um conflito mundial. Deus nos entregará as suas próprias loucuras. Nós vivemos os princípios de dores. Vivemos onde sabemos que o anticristo há de surgir em qualquer momento. A plataforma está ali. As densas trevas avançam. O inimigo se assanha, impregnando na educação, no governo, todo tipo de teoria perversa, de teologia, de ensinamentos, de imoralidade, porque sabe, não é absoluta, porque está a igreja. Quando a igreja for tomada, as trevas serão absolutas. Mas também Deus tratará com esse mundo maligno e perverso. Então os judeus estavam preocupados quando ele viria a introduzir o milênio. Eles não entendiam que ainda um plano de salvação aos gentios, que havia um plano de salvação às nações, que Cristo reinaria nos corações, que o reino do Senhor já é chegado. Chegou em seu lar, chegou em sua vida, porque Ele está chegando, e um dia chegará em sua plenitude. Um dia as portas se fecharão, um dia a igreja será tomada. Acorde. Eu digo aos santos, eu digo às igrejas, se nos encontramos, quando evangelizamos, encontramos um homem endurecido, cegado, entorpecido. Igreja, oremos pelo pecador, oremos por uma colheita, oremos para sermos revestidos de uma graça nos últimos tempos. Uma palavra ungida que quebrará corações e libertará mentes. Oremos para que venha uma revelação de Deus na vida do homem e ele se volte a Deus. Hoje o homem está oprimido, endurecido, frio, calculista, desenganado. Ele não tem fé. Deus, em sua bondade e sua misericórdia, Ele trará um avivamento ao mundo. Porque Deus não quer que o pecador se perda. Ele não quer que o pecador se perda.
Ele quer que todos sejamos salvos. Noé fez o convite, mas chegou um dia que a porta se fechou. Há um dia de graça, um dia de perdão, um dia de salvação. E haverá um dia também que será o dia do juízo. Ninguém falou quantos minutos falei, já passou, já passamos todo esse tempo, né? Amém? E vamos a lermos 1 Coríntios 15, verso 32. Se da maneira do homem eu lutei contra animais em Éfeso, que vantagem tenho se os mortos não são ressuscitados? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. O apóstolo Pablo, ele ministra à igreja de Coríntios como estes dias, a partir do momento que iniciou-se, depois da convenção de fevereiro, que iniciou-se esta angústia do coronavírus, deste açoite que está sobre a humanidade. Entramos em um tempo de oração interrupta. Oramos já faz mais de 150 dias. Temos nos afligido na presença de Deus, pelo Brasil, pela igreja, pelas nossas vidas, pelos pastores. Temos buscado em Deus recriar-nos, reinventar-nos, renovar-nos, para sermos melhores pastores, para sermos habilitados, enriquecidos para um melhor ministério, serviço à evangelização. Temos nos derramado diante de Deus. E Paulo, talvez a igreja de Coríntios, era tendenciosa a uma vida regalada, a uma vida entregue a um conforto. E Paulo, como um missionário, estava em Éfeso, sofrendo grandes aflições, perigos de morte, levando a mensagem do Evangelho em Éfeso. E ele escreve a Coríntios e diz: se não existe ressurreição, se não existe vida além, se não existe vida eterna, se não existe reino de Deus, então, se este é todo o que temos, se esta é a vida que temos que viver, entreguemos-nos a uma vida regalada, à bebida, ao prazer, à loucura, ao desejo. Seamos refém do desejo, do apetite da carne. Não somos bobos, porque em outra vida vamos bagunçar, vamos a entregar-nos à orgia, ao prazer, a comer. Mas diz Paulo, eu creio numa ressurreição. Eu creio na vinda do Senhor Jesus. Eu creio num reino de Deus. Por isso trabalho, por isso batalho, por isso me consagro, por isso me entrego a Deus, por isso aflijo minha alma diante de Deus, em viver valores eternos e não ser refém de uma vida temporal. Muitos de nós, ao não crermos, nos entregamos ao que o mundo tem a oferecer. Mas quando chega a morte, ali está o desespero. Ali está o desespero, porque parece que para essa pessoa que não crê, é o fim de todas as coisas. Nós cremos que o melhor de um reino glorioso virá. Cremos em anos de maravilha, uma idade de ouro. Cremos na ressurreição. Cremos que viveremos na luz do Senhor. Cremos na justiça. Creemos no eterno, aquilo que é incomparável com esta vida. Amigo, Deus está entrando em seu lar, em sua casa. A salvação está chegando à sua vida. O reino de Deus está chegando à sua vida.
Pare, volte-se a Deus. Não seja como um cidadão de Sodoma e Gomorra, não seja como um cidadão da época de Noé, absorvido nessas coisas que passam. Não é pecado casar-se, não é pecado trabalhar, não é pecado vender, comprar, semear, comprar uma fazenda, não é pecado estudar. Mas porque o Senhor disse que estariam absorvidos nisto? Porque só isto fazia parte da vida deles. Não havia outra coisa além disto. Não havia uma vida espiritual. Não havia fé. Não havia esperança. Não havia a confiança de um mais além, de uma vida eterna. Não havia Deus na vida deles. Esse é o mundo frio em que hoje vivemos. Esse é o mundo indiferente em que hoje vivemos. Os corações endurecidos. Assim está a Europa. E sem dúvida nós iremos à Europa levar esse Evangelho. E creemos que Deus nos dará. Que nossas palavras serão como fogo que entrará nos corações de gelo para derretê-los. E mostrar-lhes o amor de Deus à sua vida. Deus lhe ama. Deus quer falar a seu coração. O reino de Deus já chegou. Está chegando e chegará um dia. Na sua plenitude. Naquele dia o reino será visível. Sim, será visível. Hoje é invisível. Mas você pode senti-lo em seu coração. Você pode vê-lo na restauração de valores, de um caráter, de uma vida restaurada, de uma família unida, de paz, de perdão, de amor. O reino do céu é chegado. Receba Jesus na sua vida. Receba o Senhor Jesus na sua casa. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar nessa noite por esta palavra que nos foi dada hoje. Eu lhe convido a orar comigo. Você que ouviu a palavra, que o reino de Deus, o reino de Cristo entre em sua vida. Você quer que Deus derreta seu coração. Você quer trazer Deus à sua vida. Você quer sair um pouco, sair dessa sufoco, dessa estufa das coisas desta vida. Você que não tem tempo para nada, porque esse é o sistema, que tu não tenhas tempo nem para pensar outra coisa, que tu não tenhas tempo nem para gastar um minuto com Deus na meditação, na oração, muito menos que participes de uma congregação, de um culto a Deus. Essa é a mentira do diabo. Hoje vivemos mentiras. Hoje vivemos um momento tão confuso. Quem fala a verdade? Quem fala o que é certo? A quem crer? Hoje somos reféns de mentiras. O Senhor diz, com respeito ao diabo, que ele é pai da mentira, que ele é mentiroso desde sempre. Ele é esse príncipe deste mundo. Não viva mais as mentiras deste mundo. Conheça a verdade, conheça ao Senhor Jesus. Deixe que Deus entre em sua vida e abra os olhos de seu entendimento. Oremos. Amado Pai, amado Deus, ouvi tua palavra. Certamente me sinto refém, me sinto tão seco, tão vazio por dentro, tão refém, tão escravo de uma necessidade temporal, de uma luta, de uma fatiga, que vivo só para comer e comer para trabalhar e trabalhar para comer. Os anos passam
e há um vazio. Certamente a vida é mais que isto. Hoje tu me falas, sim, que a vida é mais que isto. Hoje tu me falas de um reino, de uma herança, de uma eternidade, de um Pai que nos ama, de um Pai que enviou seu Filho. Não quero ser como os fariseus, que te ignoraram, não entenderam tus pensamentos, tus propósitos. Como poderiam esperar um milênio, um reino magnífico, tendo os mesmos corações egoístas, soberbos, religiosos e mentirosos? Só podemos entrar neste reino se nascemos dele, se temos a experiência de uma nova vida, de um novo nascimento, de um coração novo, de teu perdão e de tua misericórdia. Pai, venha teu reino à minha vida. Recebo-te como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa meus pecados. Abra os olhos de meu entendimento. Liberta-me deste sistema maligno e perverso. Mostra-me teus caminhos. Ensina-me a viver na verdade. Invoco o teu amparo na minha vida, no meu lar, na minha família, na minha casa. Acepto teu perdão e tua misericórdia. E te agradeço, meu Pai e meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Agora vamos orar pelos pedidos de oração. Faça-nos chegar seu pedido, mande-nos todos os domingos, pues acessar nossa página e nós estaremos orando pela sua vida. Hoje estaremos orando por todas as necessidades, que Deus certamente as conhece e as sabe. Nomearemos só algumas, entre tantas. Problemas de visão, síndromes de túnel do carpo, endometriose, intolerância à lactose, problemas na coluna. Vamos orar. Deus vai curar sua coluna, por hérnias de disco, por refluxo, por doenças que traem queda de cabelo, artrites, síndromes congênitas, tumores benignos e malignos, hiperidrose, raquitismo, bruxismo, esquizofrenia, autismo, problemas de memória, enxaqueca, sequela de AVC, Parkinson, varizes, azia, asma, renite, depressão, obesidade, desnutrição, seropenia, osteoporose, alcoolismo, demências, doenças inflamatórias intestinais, deslocamento de retina. Aquilo que você tem, para Deus nada é impossível. Nada. Ele é Deus. Alguns me dizem que quando oro, sentem que eu estou em sua casa. Eu acho que Deus está em sua casa. Eu, nesse momento, sou um canal dele. Sou um instrumento dele. Aquilo que você pode ver. Você ouve minha voz, mas nessas palavras está impregnada a presença de Deus. Sinta Deus nesse momento no seu lar. Sinta essa presença onisciente de Deus, onipresente no seu lar. Sinta e saiba que Deus lhe ama e Deus conhece perfeitamente o que você tem. Ele vai além de um diagnóstico de um médico. Ele pode mudar esse diagnóstico. Deus pode curar-te, sarar-te. Invocaremos esse poder divino em tua vida. Miramos a Ele. Nossa confiança está nele. Se minha fé é pouca, ainda como diz um pai
ao Senhor Jesus. Creio, mas ajuda a minha incredulidade. Talvez estava dizendo, creio, mas minha fé não é perfeita. Mas compreenda minha carência, minha limitação. Ser propício a mim, Pai, a este pecador. E Ele será propício a quantos se achegam a Ele com o coração quebrantado. Deus estende sua mão. E Ele vai estendê-la agora, onde você está. Pai, no nome do Senhor Jesus, sou tu servo, Senhor, que tenho anunciado tua palavra, confessado o teu nome. Respalda a tu servo. Vindica a palavra que foi ministrada, para que impregne e marque os corações e as mentes daqueles que la ouviram, para que saibam que estas palavras são verdadeiras e que sou servo do teu evangelho. Oh Deus, no nome do Senhor Jesus, ali está a tua mão, tua presença, teu Espírito. Caí um calor vem em tua coluna, queimando, eliminando hérnias de disco. No nome do Senhor Jesus, sarando todo câncer, todo tumor, todo mal-estar no corpo, toda dor, toda inflamação, todo incômodo, todo tumor nas partes íntimas das mulheres, dos homens, no estômago, no cérebro, arcas dentárias, rinites, sinusites, asma, no nome do Senhor Jesus, sejam curados, sejam sarados, sejam tocados pela mão invisível do Senhor. No nome do Senhor Jesus, ministro cura, ministro sanidade, ministro operação de milagros. No nome do Senhor Jesus, recebam, venha à existência o que não existe. Toda opressão saia de suas vidas. No nome do Senhor Jesus. Todo medo, angústia, todo pavor desapareça. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Sejam visitados poderosamente pela mão do Senhor, para a glória e honra de seu nome. Amém. Amém. Quando oramos, alguns sentem uma corrente elétrica em seu corpo. É símbolo do dínamo, do poder do Senhor. Outros sentem um calor, símbolo da presença de Deus. Outros sentem que suas forças se foram, sentem-se adormecidos, anestesiados. É a manifestação de Deus. Se você sente tontura, arrepio, alguma coisa ruim, Deus está expulsando do seu corpo. Nos alegramos em que Deus, em sua bondade, tenha estado presente em seu lar. Domingo que vem estaremos, sigamos mirando a Deus e crendo por coisas maiores. Medite nessa palavra. Que Deus vos abençoe. Um grande abraço.